Bom dia. Eu me chamo Cristiano. Eu estou direcionando esse vídeo para todos os eleitores da Campina do Monte Alegre. Eu tenho aí 15 minutos antes de uma apresentação que eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro, uma palestra. E eu vou direcionar esse vídeo para a Campina do Monte Alegre. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, porque eu sou eleitor da Campina do Monte Alegre. Segundo, porque eu conheço a Campina há 30 anos e vivi na Campina do Monte Alegre. Terceiro, porque todos os meus familiares são da Campina do Monte Alegre. Minha raiz familiar é da Campina do Monte Alegre. E o quarto ponto, até mais importante do que os outros, é que eu considero que todo cidadão tem que participar da política. Muita gente fala, eu não participo de política. Você pode não querer participar de um partido político, mas da política todo cidadão tem obrigação de participar. Sabe por quê? Porque quando você é omisso, você possibilita muitas vezes um candidato administrar sua vida pública sem competência. Mas aí a gente não pode reclamar nada porque nós não participamos da política. E a política, ela é feita diariamente. Você faz política no seu ambiente de trabalho, você faz política com o seu vizinho, com a sua família. E o porquê não participar da política administrativa? Que todos nós temos por obrigação e direito de participar. Então, eu estou direcionando esse vídeo, eu tenho 10 minutos para passar para vocês aí 4 tópicos fundamentais para a gente avaliar um candidato. Muitas vezes a gente avalia um candidato da maneira errada. Então eu quero passar em 10 minutos 4 tópicos fundamentais para a gente avaliar um candidato. Primeiro eu quero deixar claro que eu não tenho filiação sindical nenhuma, não tenho filiação partidária nenhuma, não apoio nenhum candidato diretamente na Campina no Monte Alegre. E qualquer candidato que use esse vídeo ou a minha imagem para associar a sua campanha política está fazendo isso sem autorização. Eu estou avaliando um candidato, logicamente, na Campina, como um eleitor deve avaliar, mas publicamente eu não tenho envolvimento político nenhum com nenhum dos candidatos da Campina. Bom, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: avalie as condições, a vida profissional e pessoal do seu candidato. Pessoal, no sentido de como esse candidato se relaciona com seus familiares, com o filho, com o marido, a esposa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Qual é a avaliação, qual é o convívio, qual é o relacionamento que esse candidato tem com seus familiares diretos, né? Os familiares diretos. Porque é o seguinte, se um candidato ele não consegue se relacionar bem com o pai, com a mãe, com o filho, com os irmãos, como que ele vai se relacionar bem com a sociedade, com o eleitor? Sendo que ele não valoriza nem as pessoas próximas a ele. Então, analise como é a vida pessoal desse candidato. Porque muita gente pensa assim, mas o pessoal não tem nada a ver com o público. Tem tudo a ver. Quando você é uma pessoa pública, a extensão da sua vida particular, né, a sua vida particular se estende à sua vida pública. Não dá para ser uma coisa e outra. Não dá para ser água e ser vinho. Então as coisas realmente se misturam. A sua conduta pessoal reflete na sua conduta pública. Então nós temos que ficar atento a isso. Dentro ainda desse fator da característica pessoal, da vida pessoal desse candidato, analise como esse candidato é profissionalmente. Se ele tem uma empresa, como ele gere a empresa dele, como ele se relaciona com os funcionários. Ele é uma pessoa correta, ele é uma pessoa que contribui, paga os encargos corretos para o governo e paga um salário digno para o seu funcionário, porque isso também é característico do caráter da pessoa. Uma pessoa de caráter, ela também faz isso, faz as coisas da maneira correta no seu ambiente particular, na sua vida particular. Se ele trabalha numa instituição pública, se ele presta algum tipo de serviço, como é a conduta dele executando a sua atividade? Ele é uma pessoa que cumpre com as suas tarefas, ele procura fazer bem feito, ele procura honrar com datas quando ele se propõe a fazer um determinado trabalho, porque isso vai ter um reflexo na sua vida pública. Se ele não é um bom administrador da sua vida profissional,
ele tem grande chance de não ser um bom administrador na sua vida pública. Então, ficar atento com relação a esse primeiro tópico, que é a sua vida particular. Como que é a trajetória da sua vida particular. Segundo tópico, esse candidato, ele já tem algum envolvimento social? Ele já faz algum trabalho social independente de política? Porque começar a fazer trabalho social 3 meses, 4 meses antes da eleição, isso todos fazem. Agora, vamos avaliar a vida desse candidato há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Antes do processo eleitoral, ele já participava de trabalho social? E quando eu falo participar de trabalho social, não é a pessoa ir na igreja. Ir na igreja é um projeto particular, é pessoal. Eu estou falando de projeto social, público, que tenha a finalidade de ajudar terceiros, tem a finalidade de ajudar uma instituição, tem a finalidade de ajudar uma entidade que não visa lucro. Então, qual que é o envolvimento do seu candidato em projetos sociais? Ele participa ou não? Ele está envolvido ou não? Ou agora que começou? Porque existe aquela frase que diz o seguinte: à noite todos os gatos são pardos. Em época de eleição, 6 meses, 1 ano antes da eleição, todos os candidatos são bacana, todos os candidatos querem passar uma imagem positiva. Então, fique atento com relação a isso. Qual é a sua vida anterior ao processo eleitoral no que diz respeito a trabalho social? Segundo ponto. Terceiro ponto. Avalie quem são as pessoas que cuidam diretamente da estratégia política desse candidato. Quem são as pessoas que estão envolvidas na administração da candidatura desse candidato. Por quê? Porque essas pessoas que hoje estão à frente da sua campanha serão as pessoas que vão fazer parte do seu governo. Isso é natural para todos os candidatos. Todos aqueles candidatos têm um grupo de administração de campanha, que são as pessoas que depois da eleição farão parte da administração pública daquele candidato. Isso é natural. E veja bem, eu não estou falando para você avaliar aquele que faz bandeiragem, não estou falando para você avaliar aquele que anda com carro. Essas pessoas são as pessoas do dia a dia, as pessoas do povo, os eleitores. Eu estou falando para avaliar aquelas pessoas, quem são as pessoas que diretamente estão coordenando a campanha. Qual é a idoneidade dessas pessoas? Qual o caráter dessas pessoas? O que essas pessoas estão querendo? Elas estão querendo se aproximar desse candidato para depois tirar proveito na máquina pública? Então precisa ficar atento a isso. Qual é a conduta e a característica de idoneidade das pessoas que estão fazendo parte da sua campanha, né? Que estão coordenando a sua campanha? Qual é o interesse que essas pessoas terão depois que esse candidato se tornar o prefeito? Porque eles que vão tomar conta da administração pública. E aí a gente precisa saber qual é o interesse dessas pessoas após a eleição. Então fique atento com relação às pessoas que estão à frente da campanha do candidato. E o quarto ponto, para a gente encerrar, é com relação ao custo de campanha. É um fator também que a gente precisa visualizar. Você não precisa saber números. Basta você visualizar, você começa a perceber qual é o custo da campanha daquele candidato. Porque hoje, por exemplo, uma cidade como Campina do Monte Alegre, que o salário de um prefeito gira em torno de 5 mil e pouco, se a gente colocar esse salário dentro dos 4 anos de mandato, o que acontece? Vai girar em torno de 240, 250 mil reais. Agora, como um prefeito que ganha 240, 250 mil reais vai gastar 300, 400 mil de campanha? Está cheio de cidades aí com abaixo de 10 mil eleitores, que o custo de campanha para prefeito está girando em torno de 400, 500, 600 mil reais, 1 milhão de reais. Agora, a matemática é simples. A pessoa, o partido está gastando 500 mil para receber 200, é porque, quando se tornar governo, vai utilizar a máquina pública para reverter esse valor, para angariar esse valor que foi gasto na campanha. Então, aí surge o quê? Surge
os desvios de verba, surge a corrupção. Porque ninguém vai trabalhar, gastar 500 para receber 200. Então fique atento com relação a isso. Porque se a pessoa quer trabalhar de graça, ela não precisa entrar no meio político, ela não precisa ser eleito. Ela pode fazer um trabalho social em alguma entidade que não visa lucro, uma entidade filantrópica, sem precisar ter custo com relação a isso. Porque gastar 500 mil para receber 300, isso não existe. Então fique atento qual é o custo de campanha do candidato. Ele está gastando muito? Porque depois ele vai usar a máquina pública para reembolsar esse dinheiro gasto na campanha. Então são esses 4 pontos que eu queria chamar a atenção para vocês. O primeiro, conheça, avalie a sua vida, a vida do candidato particular, tanto pessoal como profissional. Segundo, qual o envolvimento desse candidato em trabalho social? Há anos atrás, a sua trajetória de vida. Ele é uma pessoa envolvida em trabalho social? Ele já se preocupa com a população bem antes de ser candidato? Terceiro, fique atento em quem são as pessoas que coordenam a campanha. Qual é esse grupo que está coordenando a campanha? Fique atento para ver a idoneidade dessas pessoas. E o quarto ponto, o custo de campanha. Se o candidato, se o partido está jorrando dinheiro, está fazendo uma campanha milionária, fique atento. Porque isso daí depois vai reverter para os cofres públicos. Vai reverter para o nosso dinheiro. Porque ninguém gasta 400 para receber 200. Então, pessoal, eram esses 4 pontos que eu gostaria de chamar a atenção, que de momento, assim, rapidamente dá para você avaliar no candidato. Correto? Eu espero que dia 7 de outubro, assim como eu, eleitor da Campina, todos os eleitores possam avaliar bem o candidato. Eu não estou fazendo referência para nenhum tipo de candidato aqui, mas o que é importante é o seguinte, é a gente participar para que depois a gente não reclame, porque o resultado do nosso voto vai fazer o candidato e o administrador do futuro. Aquele que vai administrar a nossa vida pública por 4 anos. E aí não adianta reclamar. Então, eu espero que dia 7 de outubro todos nós possamos votar consciente, sabendo realmente qual é o candidato que tenha condições de administrar a minha vida pública. Muito obrigado, um abraço e até dia 7 de outubro.